Shalom, queridos. Hoje é Lucas capítulo 18. Ou seja, hoje é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, justamente no capítulo 18. O poder da persistência, da humildade e da renúncia. Neste capítulo de Lucas 18, nós vemos Jesus contar a parábola do juiz injusto e do fariseu e o publicano, convidando as crianças a se chegarem a ele e ensina como alcançarmos a vida eterna. Louvado seja Deus. Ele falará de sua morte e ressurreição, que se aproxima e concederá visão a um homem cego. Tudo isso nesse capítulo. Vamos ver o contexto histórico de Lucas 18. No capítulo anterior, Jesus ensinou que os novos convertidos são como criança na fé, e quantas vezes perdoaremos nossos irmãos, quanto mais perdoarmos, mais seremos perdoados. Ensinou também sobre a fé, como ter fé como um grão de mostarda e como devemos prestar nosso trabalho, sempre fazendo o melhor que podemos. Os 10 leprosos nos ensinaram que a gratidão pode, além de curar, nos salvar. Enquanto se pode achar. Ele nos advertiu porque haverá o dia em que ele voltará e não mais o veremos para nos abençoar, mas para julgar. Tudo isso no capítulo 17. É o nosso contexto histórico. O sofrimento está próximo, o seu sofrimento está próximo e compara o tempo em que estão aos tempos de Noé, onde o pecado dominará, mas aos discípulos ele ordena que se mantenham firmes. Então, aí é o contexto histórico que nós já vimos no capítulo 17. Agora vamos ver o capítulo 18, versículo 1. Mais uma parábola. Esta parábola fala da tendência comum de desfazer e parar de orar antes de receber uma resposta de Deus. Essa parábola fala da tendência comum de desfalecer e parar de orar antes de receber uma resposta de Deus. Lucas 18, de 2 a 3, o poder da oração. Este juiz não era um homem religioso, muito menos compassivo. Naquela cultura, a viúva era praticamente indefesa. Sua única esperança era que seu insistente apelo por justiça fosse atendido. Lucas 18, de 4 a 5. Não desista. Apesar de o juiz não ter princípios e de que se recusou a atender o pedido da viúva, ele acabou cedendo e lhe fazendo justiça por causa de seu incômodo, porque sabia que daqui a pouco ela iria esgotar sua paciência. Lucas 18, de 6 a 8. Deus nos ouve. Jesus quis contrastar o injusto juiz com Deus. Ao contrário do juiz injusto, Deus não apenas concederá justiça a seus filhos que oram constantemente por isso, como também fará isso rapidamente. Além de atender, ainda atende rapidamente. O final do versículo 8 se refere ao fato de que a fé verdadeira será rara na terra quando Cristo voltar. Mateus 24, de 12 a 13 também fala sobre isso. Lucas 18, versículo 9, outra parábola. A parábola a seguir é sobre os fariseus. A expressão uns que confiavam em si mesmos descreve a aparência de justiça própria demonstrada pela maioria dos fariseus. Lucas 18, de 10 a 14. O fariseu e o publicano.
Por volta da hora do sacrifício da manhã e da tarde, havia momentos em que as pessoas podiam orar no templo. Aparentemente, os fariseus cumpriam as exigências da lei de Moisés e ainda ia além. Aparentemente, ele tinha orgulho de suas ações e ser religiosamente superior às pessoas, como aquele publicano. Por sua vez, o publicano sabia que, sendo um pecador, ele merecia apenas a ira de Deus. Jesus enfatizou que a justificação de Deus está ao alcance dos humildes, ao passo que os que se exaltam serão humilhados. Lucas 18, 15 a 17. Jesus e as crianças. Pelo que parece, os discípulos achavam que o tempo de Jesus era precioso demais para ser gasto com crianças. A resposta de Jesus foi que o fato de as criancinhas virem até ele ilustrava o tipo de fé infantil necessária para se entrar no reino de Deus. Lucas 18, de 18 a 23. O homem rico. O homem importante achava que podia obter a vida eterna com obras. Mas Jesus mudou o foco, mostrando que bondade é algo que só vem de Deus. Das duas, uma. Ou o homem importante realmente havia obedecido a todos os mandamentos mandamentos listados no verso 20, ou Jesus preferiu não discutir sobre isso, o que é mais provável, principalmente porque a ordem seguinte de Jesus mostrou que o homem estava mais interessado na riqueza terrena do que no tesouro no céu, onde teria a vida eterna. Sua indisposição em distribuir sua riqueza aos pobres impediu que ele se tornasse um discípulo de Jesus. Lucas 18, de 24 a 27, o amor à riqueza. Jesus contradisse a sabedoria convencional que dizia que o rico era abençoado por Deus e certamente estaria em seu reino. Aparentemente, um camelo tentar passar por um olho de agulha era um ditado popular indicando algo impossível. Isso explica a pergunta dos ouvintes de Jesus. Ele respondeu dizendo que ninguém pode ser salvo por seu próprio esforço, mas somente pela graça de Deus. Lucas 18, de 28 a 30, a recompensa. Após ouvir a discussão anterior, Pedro, representando os apóstolos, disse que eles tinham feito exatamente o que Jesus mandara o homem importante fazer. Eles deixaram tudo e o seguiram. Jesus respondeu que eles não só teriam nesse tempo presente e no mundo vindouro, como também seriam grandemente abençoados nesta vida. Deixar a esposa, filhos, significa ter um ministério itinerante e não divorciar-se e abandonar as responsabilidades domésticas. Não está se falando de deixar a esposa, abandonar a esposa, deixar, largar, divorciar. Está se falando de estar fazendo a obra de Deus em primeiro lugar. Ter um ministério itinerante, mas não abandonando as suas responsabilidades domésticas. Lucas 18, de 31 a 34. O sofrimento de Cristo. Assim como na porção intermediária do Evangelho de Lucas, aqui também a narrativa se move em direção a Jerusalém. A única passagem dos profetas do Antigo Testamento que fala do Filho do Homem é Daniel 7,13 e seu contexto. Todavia, há diversas profecias maiores acerca dos sofrimentos do Messias,
principalmente Salmos 22, Isaías 53, será entregue e ao terceiro dia ele será ressuscitado, antecipa a narrativa que vai de Lucas 22, 63 a Lucas 24, 12. Os discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer com essas coisas, até o dia que ele, de fato, ressuscitou. Lucas 18, de 35 a 43, o cego de Jericó. Quando o cego perguntou que a multidão, o cego perguntou que multidão era aquela, a única resposta foi que estava chegando Jesus de Nazaré. Não há nada de messiânico nesse capítulo. Contudo, quando o cego exclamou que Jesus era filho de Davi, ele estava confessando que Jesus era o Messias. Sua fé foi base de sua cura. Seu clamor, tem misericórdia de mim, motivou Jesus a restaurar sua vida. É irônico que este cego, na mesma hora, já pudesse ver, ao passo que os 12 apóstolos ainda não conseguiam ver para onde Jesus e seu ministério estavam caminhando. Versos 31 a 34. Na parábola do juiz Inico, Jesus ministra um precioso ensinamento sobre o dever de orar. A construção da parábola é em torno de dois personagens que exemplificam muito bem as nossas dificuldades do dia a dia e como lidar com elas. Então, estamos concluindo. Cristo deseja que tenhamos intimidade com Deus por meio de um relacionamento sincero e consistente através da oração. Nenhum relacionamento profundo e duradouro é construído sem que haja comunicação. Na parábola ensina sobre uma das coisas mais importantes, a persistência. Ele nos mostra que não podemos desanimar na oração, porque ou ainda que as circunstâncias, ele nos mostra que não podemos desanimar na oração, mesmo que, ou ainda que as circunstâncias ao nosso redor gritem ao contrário. Em outra parábola, Jesus Cristo nos ensina uma preciosa lição de humildade. Aqui ele ataca diretamente o sentimento de orgulho dos fariseus. Com uma oração arrogante e cheia de preconceitos, ele se dirige a Deus com uma oração jamais tocará o coração de Deus. Com uma oração arrogante e cheia de preconceitos, ele se dirige a Deus com uma oração desse nível, jamais se tocará ao coração de Deus. Por outro lado, o publicano se dirige a Deus com humildade e humilhação, não se considerando digno de estar ali orando a Deus. A conclusão é de que o nosso relacionamento com Deus não se baseia nos princípios dos fariseus, mas deve ser como o do cobrador de impostos, humilde e arrependido. Jesus abençoa as crianças, incluindo elas em seu ministério, e ensina que devemos receber o reino de Deus como elas, contrastando logo a seguir com o homem rico que ficou triste por ter que vender tudo o que tinha para seguir a Jesus. Por fim, temos a mostra clara de uma das parábolas de Jesus, o cego de Jericó, assim como a mulher do juiz Inico, não se cala, persiste, gritando pela cura, e Jesus concede o que seja assim também. Jesus concede e que seja assim também em nossas vidas, que oremos e busquemos tudo
que a gente precisa durante, depois de receber nossos milagres. Durante e depois de receber nossos milagres, estejamos sempre buscando a Deus. Aqui nós estamos encerrando o capítulo 18 do evangelista Lucas. E nós queremos mais uma vez deixar um lembrete para vocês. Como estão vocês em relação à honra aos líderes de células? Estão colocando o nome deles no comentário do vídeo lá no YouTube, dizendo assim: meu líder de célula é fulano de tal. Bota o nome dele ou dela. E também os discípulos, colocando no discipulado o nome do seu discipulador. Você vai colocar assim: meu discipulador é fulano de tal. Coloca o nome dele, é claro. Isso é honra para seu discipulador, isso é honra para o seu líder de célula e também facilitando o trabalho da apóstola Rai, que tem como organizar cada dia o número de discipulados e de células que nós temos no ministério, depende do que vocês colocam lá no YouTube. Facilita o meu trabalho para estar tendo corretamente o número de células do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém e o número de discipulados do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. É necessário que uma empresa qualquer seja organizada. Agora imagine a Igreja do Senhor Jesus. Como é que nós vamos ter a organização se não estivermos procurando a maneira de facilitar o trabalho? Facilite meu trabalho quando você coloca o nome do seu discipulador lá no comentário do vídeo, quando você coloca o nome do seu líder de célula lá no comentário do vídeo, você está ajudando a me fazer o reino de Deus crescer. Porque o tempo foi um preço precioso que Jesus Cristo pagou para estar aqui. Então o preço que ele pagou, vale a pena você honrar. Para mim estar fazendo esse trabalho aos 76 anos, é porque Jesus pagou o preço. E você não vai atrapalhar, você vai ajudar, ser cooperador nessa obra, colocando o nome do seu discipulador e do seu líder de célula no comentário do vídeo que você ouve o estudo para facilitar o trabalho da sua apóstola, que é a vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, para a glória do nosso Deus. Foi ele que fez isso. Só ele pode fazer uma anciã ser presidente de uma organização, principalmente se tratando de Igreja do Senhor Jesus. Ele é perito em fazer milagres. Pegou Abraão aos 75 e agora me pega aos 75 também, já próximo aos 76. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e líderes de célula do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.